precisa falar que eu estou feliz, porque vocês percebem que eu estou feliz. Amém? Glória a Deus. Às vezes nós falamos sem palavra, né? Aleluia. É o jeito melhor de nós nos comunicarmos. Graças a Deus. Nós vamos lá no livro de Cantares de Salomão. Aleluia. Cantares capítulo 6. Cantares capítulo 6, versículo número 10. Está escrito assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército em ordem? Glória a Deus. Que coisa linda, né? Aleluia. Agora você vai lá em Mateus, capítulo 5. Deixa eu pôr meu papelzinho aqui. Mateus, capítulo 5. Versículo número 14. Obrigado. Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a ela luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Amém? Nós vamos usar estes dois textos para dar uma palavra que vem do coração de Deus para nós, tá? Eu estava buscando um tema para essa mensagem e veio no meu coração essa palavra, impressionando a Deus e impactando as pessoas. Tá? Por que impressionando a Deus? Primeiro, nós entendemos pela primeira expressão que tem aqui, tá? Qual que é a primeira expressão que tem nesse capítulo? É uma expressão de admiração. O noivo vê a noiva e diz assim: quem que é essa? Quem que é essa? Então, a forma que ele fala isso é de admiração. Ele fica impressionado com a noiva. Tá? Glória a Deus. Né? Aleluia. E isso nos ensina que uma forma de impressionar a Deus e impactar as pessoas é pela forma que nós falamos. Não é tanto pelo que falamos, mas como nós falamos as coisas. Nós sabemos, desde que quando entramos numa igreja, ouvimos pregação, que há o que nas nossas palavras? O que há nas nossas palavras? Há poder nas nossas palavras. Mas não é o pastor Laércio que está dizendo isso. Tiago diz assim:
com as nossas palavras, nós podemos abençoar as pessoas e amaldiçoar. Pastor José aqui deu uma palavra sobre prosperidade. Eu captei, peguei na hora e disse, eu recebo. Lá, eu estou ali prestando atenção. Eu não estou aqui voando, porque a benção está voando aí, você tem que pegar ela. Pela palavra do pastor vem a bênção. Então você tem que estar ali, ó. A hora que vem a palavra, eu quero isso para mim. Glória a Deus. Eu estou falando de impressionar a Deus. Você tem que falar assim, eu quero impressionar a Deus. Lá em Provérbios diz que a palavra tem poder de vida e de morte. E em Provérbios 15:1 diz assim, a palavra branda apazigua a ira, mas a palavra rude faz o que? A pessoa ficar mais irada ainda. Olha o poder que nossas palavras têm. Não a palavra, sim, mas a forma ou como nós falamos. Se nós não lêssemos direito o texto, se nós colocássemos um ponto de interrogação nessa expressão, então ela não ficaria uma palavra de admiração, ela ficaria uma palavra de indagação. Vou dar um exemplo. Quando nós vamos numa festa, ou de um casamento, ou do aniversário, ou mesmo aqui na igreja, vou usar um exemplo aqui. A primeira vez que eu encontrei a irmã Norma aqui na igreja, cadê a irmã Norma? Está por aí? Está na quadra. Ainda bem que ela não está escutando. Ela me veio, nunca eu tinha visto ela, nem ela me viu. Vocês me viram ela me cumprimentando ali. Mas sempre em algum evento nós estamos observando as pessoas. Não sei se você tem esse costume de ficar olhando os outros, né? Mas a maioria das pessoas tem. E algumas pessoas se sobressaem, ou positivamente ou negativamente, pela forma de vestir, pela forma de extrovertida que tem, né? Ou seja, você olha assim e às vezes a pessoa é tão espalhafatosa, você fala assim, quem que é essa aí, né? Tá querendo se aparecer, então, você usa a palavra quem que é essa aí no sentido assim de, né? Mas a primeira vez que eu vi a pastora Norma, sabe o que ela falou para mim? Ô chaveirinho. Eu nunca tinha visto ela, mas outras pessoas já me chamaram de chaveirinho. Só que a conotação que deram ao que ela estava falando me ofendeu. Mas a conotação que a pastora Norma deu a essa palavra me alegrou o coração, porque ela falou de um jeito tão meigo, tão carinhoso, que eu me senti feliz. Então não é o que nós falamos, é a forma com que nós falamos. E isso tem, às vezes, no casamento é muito importante. Porque eu tive muito problema com isso. Minha esposa é argentina. Às vezes eu falava uma coisa e ela achava que era a mesma coisa em Argentina. Depois, para explicar o mal entendido, é a coisa mais difícil que tem. A coisa mais difícil é você explicar um mal entendido. E pelos pequenos males entendidos, criam-se grandes problemas. Entendeu o que eu estou falando? Diga assim, pelos pequenos males entendidos se criam grandes problemas. Então não é o que você diz, é como você diz, o que está no seu coração, a forma de você falar.
90% dos nossos problemas seriam resolvidos se nós pensássemos 2 vezes antes de nos expressarmos, nos comunicarmos. Que Deus nos ajude, amém? Lembre-se de Provérbios 15:1. A palavra branda apazigua a ira, mas a palavra rude aumenta o furor. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Então o noivo, ao ver a noiva, ele fica admirado e ele espera, quem que é essa? Então ele diz, o que ele fala da noiva? 6:10. Ela aparece como a alva do dia. Diga, a alva do dia. Tem coisa mais linda do que o amanhecer? Quando você está na praia, quando eu ia na praia, a coisa que eu mais queria é ver o sol nascendo. Que coisa linda. E essa expressão tem a ver com o que você é para Deus. Tá? Porque transferindo esta palavra, aleluia, que nós sabemos quem é o noivo. Quem que é o noivo? Quem que é teu noivo? Quem que é o teu noivo? E quem que é a noiva de Jesus? E diga eu. Eu sou. E lá em Mateus 5,14, já não é uma palavra, porque aqui Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, está profetizando o que Jesus declarou em Mateus 5,14. Jesus está dizendo, você é a luz. E não se pode esconder essa luz. Diga, não se pode. Tem a ver com o que nós somos em Deus. Porque por mais não há como impedir o sol de nascer amanhã, diga glória a Deus. Pode haver chuva, pode haver nuvem, pode acontecer o que for. Uma coisa nós temos certeza, que amanhã o sol vai raiar, ninguém pode impedir isso. E assim Deus vê você. Ninguém pode impedir que você brilhe. Entendeu? Porque o diabo quer ver você, aleluia, derrotado, mas Deus te quer ver brilhando. O que diz Isaías 60:1? Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor está onde? Está sobre ti. Lê aí para você ver. Onde que está a glória do Senhor? Sobre mim. E o versículo 2 diz assim, no mundo jaz uma escuridão, mas sobre ti está brilhando a glória do Senhor. Não é que vai brilhar, é que já está, diga glória a Deus. Já está. Por isso que tem a ver com a forma que Deus nos vê. É importante nós entendermos isso. Porque Deus não nos vê segundo os homens. Deus nos vê o coração. Deus vê o propósito dele, o chamado dele. Aleluia, e o projeto dele para a sua vida. Abre em 1 Coríntios capítulo 2. Para você ver que é interessante. Capítulo 2. Versículo 26. Olha o que está escrito. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne.
Está projetado ali? Não, não está. Leia comigo. Acompanhe na Bíblia. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha como que é o critério para Deus escolher uma pessoa. Graças a Deus que é assim. Porque senão eu seria um desqualificado. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Por que que Deus faz isso? Versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Diga glória a Deus. Esse é o critério. Para que ninguém se glorie diante dele. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Tudo que você faz, para Deus não importa, se não for para a glória dele. Por isso, Paulo escrevendo assim, tudo que fizerdes, em palavra ou em obra, fazei para a glória de Deus. Então, quando Deus foi me escolher, foi te escolher, o critério que ele usou não foi olhar se você era bonito, feio, grande, pequeno, gordo, magro, aleluia, não foi pela sua cor, não foi por nada aparente, não foi por sua inteligência, não foi por sua sabedoria, não pensa que você é alguma coisa, porque você é um vaso de barro, aleluia, e lá dentro tem um tesouro que chama Jesus. O dia que você achar que você é um vaso de ouro, Jesus sai, esse vaso estraga e não presta mais. Então a palavra é a primeira expressão. Você é como o raiar da manhã. É como a luz do mundo. Aleluia. Que não se pode esconder. Aleluia. Glória a Deus. É assim que Deus te vê. E é assim que você deve se portar. Aleluia. Porque se você for ficar olhando para você, para sua pessoa, para sua personalidade, para os seus defeitos, para a sua fraqueza, para as suas, aleluia, fraqueza, o inimigo vai fazer você se sentir inferior. Mas se você olhar que você é um privilegiado de Deus, para brilhar em meio à escuridão, então você vai se sentir a pessoa mais importante dessa terra, em nome de Jesus, glória a Deus. É tão sério isso, que a palavra de Deus diz lá no capítulo 5, 27 de Mateus, que muitos no dia do juízo chegaram diante do trono e disseram, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônio em teu nome. O que Jesus disse para eles? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, porque vocês praticam a iniquidade. Então nunca se baseie no que você faz. Para Deus, o que você faz é de menos importância. Agora, o que você é de suma importância. Aleluia, glória a Deus. Se o que você faz não é do coração, não é daqui de dentro. Aleluia. Para Deus, não chega a Deus, chega nas pessoas. Mas para chegar a Deus tem que ser, aleluia, daqui de coração.
Então, passando lá para Mateus, ele diz, você é a luz do mundo. Diga, eu sou a luz. Não tem como esconder a luz. Quando Thomas Edison, no fim do século XVIII, por volta de 1880, mais ou menos, inventou a lâmpada, né? Não era essa lâmpada, era a incandescente. Essa aqui é incandescente, aquela ali já é, acho que é LED. Né? Nós perdemos a identidade do que é brilhar para Deus. Porque quando fala de luz, nós pensamos nisso aqui. Aperta um botãozinho e como uma mágica acende. Está iluminado. Aperta o botãozinho. Mas antes de existir a primeira iluminação incandescente pela eletricidade, a humanidade só conhecia 2 tipos de luz. A luz do sol e a luz do fogo. Não tinha outro tipo de luz. Então, Jesus está falando, você é como a luz do sol. Mas lá em Mateus está assim, você é a luz do mundo. Então, as pessoas dessa época subentendiam que eles eram uma tocha de fogo. Aleluia. Diga, tocha de fogo. Não é uma lâmpada que se acende apertando um botãozinho. Quando Deus, o símbolo mais usado na Bíblia sobre Deus e sobre o Espírito Santo é o fogo. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, o que ele disse? O Deus que responder pelo fogo, esse é o verdadeiro Deus. Ele sabia que Deus é Deus de fogo, aleluia. Como é seu Deus? Deus frio, Deus gelado, Deus indiferente. Eu fico triste quando a gente fala assim, você é um crente frio, não existe. Por isso que a Bíblia diz, oxalá fosse frio, né? Era melhor. Né? Mas morno é pior do que isso, né? Mas o crente tem que ser quente, diga, o crente tem que ser quente. Tem que ser fervoroso. Não tem outra maneira de você se apresentar. Então Elias disse, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E nós sabemos o que aconteceu. Né? Quando Moisés era pastor de ovelhas, fazia 40 anos que ele estava andando pelo deserto, pastoreando ovelhas. O deserto é cheio de sarça. A gente lê a Bíblia e acha que era a única sarça que tinha. Sarça é um espinheiro muito grande que é comum queimar no deserto. Quando o sol está incandescente, ele queimava, à noite virava cinza, à noite o vento espalhava cinza e desaparecia o espinheiro. A figura do ímpio, né? O ímpio desaparecerá, aleluia, como as cinzas, como a fumaça. Mas um dia ele viu uma sarça. Mas não é a sarça que chamou a atenção dele. Ele viu que a sarça estava acontecendo com o quê com a sarça? Queimava, mas ela não se... O fogo era contínuo. Diga glória a Deus. É a figura do crente, que arde continuamente da presença de Deus. A presença de Deus na vida da pessoa faz ela brilhar, às vezes, em lugares menos improváveis. Isso chamou a atenção de Moisés. Foi lá, aleluia, e viu que era a presença de Deus
aleluia, se manifestando na forma de um fogo. Em Pentecostes, 2:2, aleluia, o que eles viam? Línguas de fogo. Diga, Deus de fogo. Eu quero ser, aleluia, uma tocha acesa de Deus. É isso que Deus vê em nós. E é isso que nós devemos ser. Deus espera que nós brilhemos, às vezes, nos lugares menos improváveis. Eu tive uma experiência muito fantástica. A palavra que eu posso usar é espetacular ou fantástica. Eu já contei esse testemunho aqui. Eu fui orar por uma pessoa dentro de um centro de macumba. E Deus libertou essa pessoa, curou essa pessoa e hoje ele é um pastor. Mas eu nunca ouvi que ninguém fez isso. E eu também não queria fazer de forma alguma. Nunca. Como que eu vou entrar dentro de um centro e orar por uma pessoa? Eu estou contando isso para ver como você pode brilhar nos lugares menos improváveis. Quem acredita que vai entrar dentro de um centro de macumba, orar por uma pessoa e Deus vai atuar naquele lugar? Nenhum de nós, nem eu acreditava. Sabe por que eu fui? Porque a mãe de santo, eu a conhecia, eu evangelizava ela. Chegou um dia diante de mim e disse: o senhor tem que ir lá no centro orar por um homem que ele está morrendo. E eu disse para ela: eu não vou, eu não entro neste lugar, taxativamente eu disse. E ela disse assim: então o senhor não é pastor. Porque um pastor é um homem de Deus. E se um pastor cheio do Espírito Santo entrar lá no templo, Deus vai usar ele e Deus vai operar naquele lugar. A mãe de santo me falou isso. Aí eu... falar o quê, meu filho? Eu envergonhar o nome de Deus? Eu pedi para minha esposa: fica orando aqui que eu vou lá no centro. Ela disse: não vai não. Eu falei: eu vou. Ela falou que eu sou um homem de Deus, que eu tenho o Espírito Santo e que o único poder para quebrar esse feitiço que está neste homem era o poder de Deus. E para encurtar a história, eu fui lá, orei, foi uma benção, esse homem foi liberto e se tornou um cristão. Aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Diga: Deus me chamou para fazer a diferença, para impressionar a Deus e impactar as pessoas nos lugares menos improváveis. Você sabe de Paulo e Silas? Sabe? Hã? Depois de Paulo expulsar o demônio de uma feiticeira, o que aconteceu com ele? Tomou uma surra de chicote. Quantas chicotadas era? 40 menos? Você já viu um homem apanhar de chicote? Eu já vi. Fica tudo cortado as costas dele. Lá em Rio Brilhante, perto de Dourados. Pensaram que ele era traficante e desceram o rei. E o coitado não estava nem traficando. Mas não sei o que deu. Sei que eu saí fora porque... né? Mas é horrível. Paulo e Silas foram lançados na prisão. Mas não era na prisão. Abaixo da prisão tinha um calabouço. Sabe o que é um calabouço? Depois vai pesquisar. Nas prisões modernas, é a solitária, né? Que põe lá o cara isolado de todo mundo.
Mas um calabouço não é uma coisa limpa. Um calabouço era para as pessoas mais cruéis, mais violentas, mais malvadas. Eles colocavam essas pessoas lá para elas morrerem à míngua. Sabe o que é isso? Quando você lê a Bíblia, pede para o Espírito Santo fazer você imaginar um pouquinho o que é esse lugar. E foram amarrados com correntes, os pés e as mãos num tronco. Lá no buraco lá, cheio de rato, barata, verme, tudo quanto é carniça. Ou seja, um lugar que ninguém voluntariamente iria. E muito menos faria o que Paulo e Silas fez. Por volta da meia-noite. Atos 16, 25. O que eles faziam? Abre aí sua Bíblia e leia. Eles oravam e cantavam. Digo, oravam e cantavam. Com a costa rasgada de chicote. No meio daquela sujeira. Eles estavam brilhando como uma tocha acesa. E Deus ficou tão feliz com isso, que deu uma gargalhada e tremeu a terra. Abriram-se as prisões, quebraram-se as cadeias. Aleluia, e houve uma grande salvação naquele dia. Fica tranquilo que Deus não vai fazer isso com você, porque você não suportaria. Porque qualquer prova nós já estamos murmurando. Deus não vai fazer isso com você. Mas eu creio que nós precisamos mudar um pouquinho a chavinha da nossa mente e dizer assim, eu vou brilhar nos lugares menos improváveis. Lá no meu trabalho, onde tem aquela fuxiqueira, aquela invejosa, aquela mulher que fala mal de todo mundo, eu vou brilhar lá. Mas em vez de você brilhar, você está falando assim, oh Deus, tira-me desse lugar. Dá um lugar melhor para mim, essa é a sua oração. Ou manda essa mulher embora, deixa eu ficar no lugar dela. É os crentes de hoje. E você acha que Deus vai ficar feliz com isso? Diga não, não vai ficar feliz com isso. Porque Ele não te chamou para isso. Ele te chamou para brilhar. E essa mulher que está nas trevas diz para a luz em nome de Jesus. Acho que está pesada a palavra. Mas é para a glória de Deus. Diga, Deus, ajuda-me a brilhar. Como o sol da manhã. Que não se pode impedir o seu brilho. Que em qualquer lugar, até nos lugares menos improváveis, eu possa manifestar a sua glória. E o Senhor ficar impressionado comigo. Aleluia. Impressionando a Deus. É dessa forma que Deus. Glória a Deus. Diga, eu sou luz. Eu tenho que brilhar. Eu tenho que brilhar. E qual que é a outra expressão de Cantares 6:10? Primeiro ele fala que ele é como a alva. Depois ele fala que é como o quê? A lua no seu esplendor. Sol tem brilho próprio. A presença de Deus na sua vida, ninguém pode deixar de ver. Mas a lua é um satélite da Terra. E ela depende do sol para brilhar. Ela não tem luz própria. E isso tem a ver com o seu testemunho. Tem a ver com o que Jesus falou lá. Assim brilhe
a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As suas obras. Diga, lua tem a ver com o meu testemunho. Já não tem a ver com o que eu sou diante de Deus. Tem a ver com o que eu sou diante das pessoas. Eu cheguei aqui na igreja. Eu tinha visto esse salão. Eu vim aqui orar com o pastor José. Aleluia. E estava feio. Hoje, a hora que eu entrei aqui, eu fiquei impressionado. Eu dei um glória. Talvez você já acostumou, mas o primeiro impacto foi assim. Ou seja, diga, é obra das mãos dos homens. É um testemunho. Isso é muito importante para as pessoas. Diga, é muito importante para as pessoas. O meu testemunho. Porque hoje temos tão testemunhos horríveis das pessoas. Cristãos fazendo coisa que às vezes envergonha até o ímpio. Mas não é de hoje não. Tá? É desde a época de Paulo. Se você ler lá em 1 Coríntios, capítulo 6, você quer ler? Para ver o testemunho dessas pessoas, como que é? Vai em 1 Coríntios 6. Olha que triste essa palavra. A segunda expressão é assim. O qual nem ainda entre os gentios eu vi. Vou ler todo o texto. 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve falar que há entre vós fornicação. E fornicação tal qual nem ainda entre os gentios há. Ou seja, tinha gente fazendo coisas nessa igreja que até os que não eram da igreja tinham vergonha do que eles estavam fazendo. Isso é comum hoje. Nós vemos pessoas fazendo coisa que nem uma pessoa que não é cristão faz. Então, o testemunho seu é como a lua. Aleluia. As pessoas têm que te ver bem. Eu fico feliz aqui na igreja. Você põe a melhor roupa. Aleluia. Você vem bonita. Isso é importante. A pessoa fala, não, a aparência não é importante. Como eu me visto não é importante. É importante sim. Fala, é importante sim. Porque é o que a pessoa vê. Já pensou, esse crente é relaxado. Esse crente fede, não passa nenhum desodorante. Desculpa, não creio que alguém está. Porque o ímpio, ele vai achar a mínima coisa para estar apontando para você. Porque o diabo quer te acusar. E o que você der oportunidade para ele falar de você, ele vai falar. Então você tem sim que importar com a sua aparência, com as coisas que você faz. Se é para Deus, faça com excelência. Se vai dar uma oferta, faça uma oferta generosa, como o pastor disse. Não pensa que você vai ficar mais pobre, não, você vai enriquecer mais. Diga o que é para fazer para Deus, é para ser feito o melhor. Aleluia, glória a Deus. Pode falar isso? Eu quero fazer o melhor para Deus. Não só cantar, porque cantar é bonito. Agora, hora de fazer é que nós vamos ver se você vai fazer o melhor. Faça o melhor para Deus, faça o melhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ser diferente. Como o pastor José disse, eu quero tirar as coisas velhas e vir o novo. Se essa palavra está trazendo uma revelação de Deus para a sua vida, você pensava diferente. Talvez Deus está trazendo uma clareza sobre você, para você fazer
algo novo na sua vida. E para você ser uma tocha incendida. E a terceira expressão, como um exército em ordem. Eu tenho 66 anos. Eu sou da época que os militares organizavam a política brasileira. Para mim foi a melhor época que teve. Se o cara pisasse na bola, ia para a cadeia. E se pisasse 2 vezes, ia não sei para onde. Esse país tinha ordem. Me desculpe os que são contra. E dia 7 de setembro, todas as escolas, 3 meses antes nós começávamos a ensaiar. Tinha fanfarra, nós íamos para as avenidas, ia marchar, depois o exército via aquele soldado marchando, vinha os carros de guerra, e aquilo era o maior espetáculo da minha vida quando era criança. Não tinha coisa mais linda do mundo. Me chamava a atenção. E Jesus está dizendo assim, você é como um exército em ordem. Aleluia. Quanta expressão num só versículo, hein? Isso fala de organização, de coragem, de batalha, de guerra. Aleluia. De você não ter medo do inimigo. Porque você faz parte de um grande exército e o seu general é Cristo. Aleluia. Ele estava dizendo assim, eu vejo a minha noiva como a alva. Eu vejo a minha noiva como a lua, impactando as pessoas. Eu vejo a minha noiva como um grande exército, organizado, pronto para a batalha. Aleluia, preparado para batalhar e vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica de pé um pouquinho. Aleluia, eu creio que o Espírito Santo já está nos inspirando. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos.